Enfim, consegui falar, não sei se me fiz entender. É? Bastante, senhor embaixador. Muito obrigado em nome do CAI E a pela. pandemia. Muito obrigado em nome do CAI por essa belíssima apresentação, extremamente valiosa, né? Principalmente, como o senhor acabou de falar, nessa transição que o mundo vai ter que enfrentar e a CPLP também não pode fugir dela. Eu agora abro ao período de debate, né? Aqueles, não sei se já manifestaram no chat, mas poderiam já se pronunciar. Só peço uma ordem para fazer perguntas ao excelentíssimo senhor embaixador Murad Muragi. Estão olhando uns para os outros, estão juntos aí, é? Embaixador, já para eu fazer essa abertura logo das perguntas e dar tempo para que se pensem sobre as demais. O senhor fez uma menção muito importante sobre a importância da entrada, né, da Guiné Equatorial, né, para a CPLP. O senhor veria ou poderia citar algum benefício também para a componente de defesa com relação à entrada, essa participação mais efetiva da Guiné Equatorial, alguma influência eu poderia citar para a componente de defesa? Sim, eu acho que sim, porque a nível da defesa, a Guiné Equatorial, eu tenho contato com algumas autoridades aqui, sobretudo o vice-presidente, que é o que comanda a área da defesa e segurança aqui neste país, que é um jovem, portanto, muito dinâmico e está muito empenhado em que, de facto, que essa cooperação a nível de... Aliás, já tivemos aqui uma reunião dos ministros da defesa aqui na Guiné Equatorial, que ocorreu muito bem, e eles estão muito empenhados para que essa cooperação, de facto, seja real. Agora, como eu disse na minha exposição, é preciso, de facto, os órgãos que, digamos, executores ou executivos da CPLP tenham capacidade de poder movimentar essa cooperação. Porque o país, ok, está lá, mas é preciso que o órgão coordenador ou executivo tenha os instrumentos necessários para provocar que isto aconteça. Porque se isso não acontecer, vai ficar tudo à espera aqui, pronto, que alguém tem que mexer a palha para poder acontecer o que está, o que está previsto na cooperação na área da defesa, por exemplo, né? Eu acho que sim, aqui é um terreno extremamente, eles estão muito interessados nessa área da cooperação da defesa, porque, como sabe, a Guiné Equatorial aqui está situado numa zona, lugar numa zona onde há muitos conflitos. Há invasões, há agressões territoriais, temos esse Boko Haram que está aqui perto, e toda a capacidade, toda a capacitação, digamos, das forças de defesa e segurança do país não são demais para que o país esteja preparado para fazer face a essas contingências, né? Quer seja por terra, quer seja por mar. A Guiné está, creio eu, se for proposto um projeto concreto, vejo que eles poderão ter uma grande aderência. Eles sentem também essa necessidade de uma maior aproximação nossa, porque pensam que a integração não é só eles se integrarem, fazerem esforços sozinhos, nós também temos que nos aproximar da Guiné Equatorial, não só na área da defesa, como nas outras áreas, sentirem que também há um interesse dos países membros, dos oito países membros, em fazer com que ela se integre com maior rapidez no espírito e na alma da CPLP. Eu acho que... Mas o embaixador está aí presente, e também pode me apoiar também, porque este não é só eu que vou dar respostas a tudo, né? Também o pastor Tito pode complementar esta minha resposta.
Senhor embaixador Tito, o senhor tem algum desejo de complementar, por favor? Já está ali em cima. Está sem áudio. Não, agora sim. O senhor me escuta bem, embaixador? Eu não estou a escutar, não estou a ouvir o que ele está a dizer. Não é só habilitar o áudio. Tem que ativar no canto superior direito. Canto superior direito aparece uma caixinha que diz Eu acho que o áudio do embaixador está desabilitado. Está com problema no microfone. Eu? Não, do embaixador Tito Embada. Mas vamos esperar a volta do microfone, né? E poderemos chamar novamente, né, o embaixador. Eu pergunto aos demais participantes, né, em torno aí de 30 participantes, se haveria algum interesse em fazer agora uma pergunta para o embaixador Muragi, por favor. Você quer falar? Habilita o Abílio Citóia, por favor. Eu não tenho nenhuma pergunta, só queria... Estão a ouvir-me? Está-me a ouvir? Sim. Só queria agradecer esta iniciativa, que acho que eu trabalho no Ministério da Defesa, na Direção-Geral de Recursos, e estou aqui mais como pessoa interessada do que não é do âmbito das minhas funções. O Mário Figueiredo. Mário Figueiredo, sim. E acho muito interessante esta palestra, que é uma forma de realmente divulgar a CPLP, porque de facto o nosso embaixador mencionou uma coisa interessante, que é algum alinhamento público da instituição, da organização. E, portanto, esta iniciativa contribui para tornar a organização mais conhecida. Portanto, parabéns por isso e queria só agradecer. Não tenho nenhuma pergunta em concreto. Obrigado. Ok, muito obrigado por essa intervenção, agradecemos muito. Há um participante, o Abílio Citói, que deseja fazer uma pergunta. Sim, muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar o senhor embaixador pela brilhante palestra e notei ao longo da sua explanação um conjunto de preocupações que gostaria que aprofundássemos aqui, nomeadamente a questão de dispersão geográfica e aliada à questão dos blocos regionais. Temos notado que quando alguns estados da CPLP têm tido alguns problemas nos seus territórios, há uma dificuldade da CPLP agir como organização em relação aos problemas que o Estado-membro esteja a enfrentar. Gostaria de saber qual seria a melhor forma para que a CPLP tenha uma atuação incisiva face a essa questão. E o senhor embaixador aqui também me referiu que a CPLP deve ser vista como uma comunidade, uma organização que trabalhe para a comunidade e não necessariamente apenas para os seus estados ou servir os interesses dos seus estados. Gostaria de perceber um pouco mais
tomando em conta este processo de tomar decisão que a CPLP tem, qual seria a alternativa, tendo em conta os estatutos o que os estatutos prevê para a questão de tomar a decisão, qual seria a melhor forma, na sua ótica, para que tenha uma atuação, mais uma vez, um pouco mais incisiva? E também o senhor embaixador referiu-se à questão da globalização como a questão do futuro e que tem sido, de alguma forma, ignorada ou que não esteja sendo visível. Eu gostaria de saber, fora da questão energética e da questão da educação, quais seriam as outras áreas que a CPLP, ou o setor empresarial da CPLP podia mais explorar para que sejamos uma comunidade que não apenas sirva como um instrumento político dos seus estados, mas uma organização que sirva aos interesses da comunidade e dos povos. E muito obrigado. Ok. Isso, de facto, revela que o Dr. Sitoy seguiu com atenção a minha intervenção. Em primeiro lugar, a primeira questão que ele colocou, que eu bem entendi, falou da dispersão geográfica e, enfim, essas questões de conflitos. O problema, como eu disse na parte final, é que a CPLP não está clara naquilo que pretende que seja a CPLP. Dizem, CPLP é aquilo que os seus Estados-membros querem, mas o que é que os seus Estados-membros querem? É preciso que fique claro o que é que os Estados-membros querem da CPLP. Isso é que não está claro, nem eu estou claro. Portanto, se de facto a CPLP está unida na questão da defesa, por exemplo, em que um Estado-membro é agredido, em que os outros Estados-membros, ou seja, a organização em tanto que tal, pode mobilizar-se por forma a apoiar o Estado agredido, sob forma de assistência técnica militar, sob ponto de vista financeiro, ou mesmo forças de intervenção, isso é que é preciso definir-se. Não está definido em sítio nenhum isso. Portanto, é preciso que os factos Estados-membros definam precisamente o que é que se pretende. A questão da utilização da CPLP para os seus interesses pessoais é que a CPLP, muitos países, utilizam, vou dar exemplos, quando um candidato de um Estado-membro quer ser funcionário ou membro de uma organização internacional, a CPLP serve. Sobretudo nós, os países africanos, que somos muitos países africanos, que a CPLP mobiliza para votar a favor daquele candidato, quer seja na ECOSOC, onde for. Então, a CPLP corre em corredores, por forma que nós possamos mobilizar a África toda, que são 53 ou 54 países, para votar por aquele candidato do Estado-membro nosso. Isso é que interessa para alguns países que a CPLP serve. Este é um exemplo que estou dando. E outros mais que podem acontecer por aí. A questão da tomada de decisões, que é por consenso, que amarra muitas vezes o funcionamento da CPLP. As decisões por consenso são importantes porque se não há um consenso entre os Estados-membros sobre um determinado assunto, corre-se o risco de aquele país que não concorda com aquela decisão não cumprir. Ninguém vai lhe obrigar a cumprir. Portanto, o consenso é precisamente para que todos os países possam cumprir aquilo que se decidiu. Em contrapartida, ninguém vai cumprir. Mas agora, o que nós podemos talvez discutir e repensar talvez, diante de muitas decisões que devem ser tomadas, será que todas têm o mesmo nível de importância? Não podemos escalonar as decisões? Uma decisão administrativa de que é um apoio a uma pretensão qualquer que é solicitada, que não tem implicações nem políticas nem financeiras para um Estado-membro, será necessário que haja um consenso ou basta aquilo que nós chamaríamos ou chamam um consenso esbatido? Quer dizer, o país não concorda, mas também não está contra. Ele deixa seguir, embora não assuma, porque é uma decisão que não tem implicações nenhumas na sua política econômica, nem financeira,
nem nada disso. Portanto, avança. Eu estou-me a lembrar quando eu propus a revisão dos salários na CPLP. O Brasil, por exemplo, dizia, nós não nos importamos. Nem estamos a favor, nem estamos contra. Portanto, se todos são a favor, ok, muito bem. Agora, é isso aqui é preciso ver. Quais são as decisões que relevam do consenso e quais são aquelas que podem ser tratadas por outros meios de chamado consenso debatido ou a maioria, não sei o quê. Agora, continuar neste estado em que tudo tem que ser por consenso, então a organização tem dificuldades em avançar. O último ponto que é a globalização e outras áreas. Efetivamente, para mim, eu peguei na área de energia, porque pronto, é uma área nova, é uma área que a mim me atrai bastante, mas não é porque seja a área talvez a mais importante. Por exemplo, eu considero a agricultura um domínio extremamente importante. Para mim, a agricultura é extremamente importante, que tem muitas implicações. O agronegócio. A agricultura deve ser a base da economia de muitos países. Nós, em Moçambique, nós tomamos a agricultura como a base da nossa economia e é a indústria que vai precisamente processar os produtos da agricultura, tanto como aquela que de facto complementa. Portanto, o agronegócio é uma área extremamente importante que os empresários nossos devem desenvolver. Nós sabemos que o mundo está desigual em termos de, digamos, das reservas alimentares. E o nosso espaço comunitário, portanto, desde o Brasil para a África, os países africanos, nós temos qualidade de terras suficientes para produzir alimentos e fornecer países que não têm essa capacidade de produzir. E podemos tomar essa como uma área estratégica, a produção de alimentos. Portanto, que a CPLP definiu a agricultura, a produção de alimentos, como uma área estratégica. Eu acho que isso é importante. Outra área que pode ser importante é o turismo. O turismo os nossos países têm um potencial enorme no domínio do turismo. Todos os países. Não há nenhum que não tenha condições específicas diferentes dos outros, mas que atraem as pessoas. A cultura, a paisagem, a fauna. É muita coisa que os nossos países têm específicos. Que é um mosaico, digamos, de atrativos que podemos encontrar, que o turismo pode ser uma indústria muito, muito rentável. Portanto, citei a agricultura, o turismo, sem falar de outras áreas, que é a questão dos serviços mesmo, da indústria, de vários portanto, produtos, sei lá. Portanto, não é, eu peguei a energia apenas como exemplo, mas há outras áreas extremamente importantes para se desenvolver. Eu não sei se consegui satisfazer o seu Citroën. Sim, sim. Claro. Ficou muito satisfeito com a vossa resposta, né? E avançando em outros setores, né, na opinião do senhor, que são realmente estratégicos, como acabou de citar, a agricultura e o turismo. Eu pergunto se há interesse de mais alguma pessoa de fazer uma pergunta pelo chat. Não houve candidaturas para a pergunta. Sim, tem uma pergunta, senhor embaixador, do senhor Talide Domingos, né? Sendo que os interesses dos observadores associados não estão necessariamente ligados à língua, mas às riquezas dos Estados-membros, o senhor considera a possibilidade de um outro Estado não lusófono, rico em recursos naturais, aderir a médio ou longo prazo à organização? A entrada, a adesão de um Estado como membro do Plano de Direito tem critérios que estão estabelecidos. Primeiro, o Estado tem que introduzir a língua portuguesa, como língua, portanto, uma língua oficial desse país. Depois há a questão ligada aos direitos humanos, o Estado de Direito Democrático, portanto, que são basicamente os critérios fundamentais para que um país possa aderir como Estado-membro de pleno direito. Portanto, se obedecer a isso, não há nenhum entrave na sua entrada. Portanto,
critérios que são fundamentais para entrar. A Guiné Equatorial, por exemplo, dar um exemplo, ela teve que decretar a língua portuguesa como língua oficial. Dois. Tinha um problema de pena de morte. Teve que decretar a moratória sobre a pena de morte, com o compromisso de abolir, que está em curso o processo. E depois, e disseminação da língua portuguesa nas escolas. Não se espera que todo mundo, num determinado país, fale a língua portuguesa, porque ninguém vai substituir a língua tanto oficial desse país pela língua portuguesa. Mas se pretende que ela seja também uma língua que esteja em pé de igualdade com outras línguas que se praticam naquele país. Esse é o que mais ou menos se pretende, que é uma forma... Aliás, aprender uma língua, para mim, constitui sempre... É uma questão de snobismo também. Eu tenho a minha língua portuguesa, falo português, tenho línguas nacionais que eu falo também minhas, mas eu lembro-me quando eu estou escrevendo as minhas memórias, quando pela primeira vez eu ia frequentar o liceu no tempo colonial, a primeira disciplina, uma das primeiras línguas que estava na disciplina do liceu era o francês. O senhor não imagina a emoção, o entusiasmo que nós tínhamos de conhecer aquela nova língua que íamos aprender, além do português. Eu lá no mato, em Moinho, de Inhambane. E aquela emoção de chegar às coisas, como é que essa língua é, como é que ela não é. Então, quando começamos a aprender as primeiras palavras do francês, íamos para casa, gingávamos com as namoradas lá, falar a língua, quer dizer, pronunciar algumas palavras que eles nem não entendiam, mas também eram as únicas palavras que também nós sabíamos. Era bonjour, bonjour, bon nuit, não sei quantos. A gente chegava lá, bonjour, as garotas diziam que bonjour, o que é isso? Elas ficavam todas embasbacadas por ouvir uma língua diferente, né? E no interior de Moçambique. Portanto, a língua, para mim, é uma questão até, quando eu falo a juventude aqui na Guiné Equatorial, há uma grande adesão para aprender português. As pessoas vão se surpreender quando chegarem à Guiné Equatorial. Quando circularem aqui nas ruas, ouvir pessoas que estão falando português. Eu fico surpreendido no Centro Cultural Equato-Guineano, quando foi o Dia da Língua Portuguesa o ano passado, um grupo de 300 jovens a cantar músicas do Brasil em português, com uma boa pronúncia brasileira, claro. E eu fiquei surpreendido. Aqui nós não temos a noção exata de como a língua portuguesa está se difundindo aqui neste país. Por isso é preciso ter cuidado quando a gente critica a questão de uso da língua ou não língua. Deixa a língua fluir sozinha, que ela vai entrar sem pressão, sem constrangimentos, e nós vamos monitorar. Nossa função é monitorar, apoiar, direcionar, dar instrumentos de apoio. Essa é a nossa função. Agora, não andar a pressionar, tem que falar português, tem que falar português. Se não fala português, não fala português. Não é bem assim também. Nós temos que, de facto, criar condições para que, de uma forma serena, os países aprenderem a língua portuguesa. É isso que nós esperamos. Senhor embaixador, temos mais uma contribuição e uma pergunta. Não sei se respondi ao senhor Talide, né? Ele mandou a pergunta pelo chat, eu creio que sim, mas há uma informação também no chat, que é bom que seja uma comunicação geral. Estou ter cortes. Não estou a ouvir. Tá. No chat tem uma informação da senhora Ana Paula Mendonça, sobre aquele comentário que o senhor falou do pós... Ok, já respondeu o Talide. O Otalide. O Otalide. Perdi a sua voz, comandante. O senhor Otalide agradeceu, muito obrigado pelo seu parecer, senhor embaixador. Há uma contribuição da senhora Ana Paula Mendonça, informando que o SEBRAE reuniu várias informações sobre protocolo de saúde e orientações e que estão disponíveis para os demais Estados-membros. A senhora Albertina fez uma pergunta, mas que o senhor também já comentou, que tendo em conta o número de países que têm o português como língua oficial, como acha que a CPLP pode limitar a influência dos países observadores? O problema não é que limitar o número de países observadores. Eu devia ter abordado essa questão dos observadores nesta minha dissertação, mas é difícil, tantas
questões que podiam ser abordadas. Mas a questão dos observadores associados, como eu disse, nós temos que ter também, temos que saber o que é que queremos deles também. Não é só entrarem, mas o que é que eles vão fazer? Qual é o projeto que nós temos com os observadores associados? Qual é a contribuição que eles vão dar para o crescimento da CPLP? Isso é que é preciso que nós, não sei se de Lisboa, lá no secretariado, o secretário executivo e os membros do CCP estão, de facto, tratando alguma agenda especial para o relacionamento com a CPLP, com os observadores associados. Aí talvez o embaixador Tito pode responder, mas, de facto, essa é uma questão pertinente, porque estão a entrar muita gente, em muitos países, é preciso ter uma agenda com esses países. Qualquer dia, eles tomam de assalto a CPLP e ficam eles os membros, nós saímos como observadores. E, sim, neste momento estão, parece que é um número de 17 ou 18 observadores associados. Por isso, agora, em relação à Ana Paula, que é a minha nora, então, o SEBRAE, que é um instrumento, tanto do Sistema S no Brasil, que tem projetos com os países da língua portuguesa, sobretudo, que é muito importante. Eu estou trabalhando aqui na Guiné Equatorial para trazer uma das instituições do Sistema S, que é o SENAI. O SENAI para a Guiné Equatorial. Já discuti com o embaixador do Brasil aqui, vamos ter um encontro com o ministro do Trabalho da Guiné Equatorial para vermos como é que se pode, portanto, instalar o SENAI, que é para formação profissional, de profissões, portanto, técnicos necessários, aqueles que sabem fazer. Não é só o engenheiro, o doutor, mas aqueles que, portanto, executam aquilo que os outros decidem. Portanto, o SENAI para mim, vai ser o primeiro S a entrar aqui na Guiné Equatorial, que é extremamente importante que esse projeto do SENAI avance, né? Senhor embaixador, o embaixador Tito M. Baada lamentou o problema com o microfone, mas fez um comentário aí no chat, e felicitando, inclusive, o senhor pelo testemunho real sobre o potencial da Guiné Equatorial. Todos vão ganhar com este país, né? Okay. Pois não? Fico satisfeito que o embaixador, de fato, concorde comigo, né? É uma pessoa com quem eu tenho interagido quase todas as semanas, né? Ele tem feito um excelente trabalho em Lisboa, de promoção do seu país, corrigindo algumas distorções sobre o seu país, que não faltam sempre pessoas que gostam de criar confusão, sem ter em conta a realidade de um país. Mesmo o meu país, Moçambique, de vez em quando leva umas pancadas, mas sem o conhecimento da realidade no terreno. O que se passa no país não é através da fofoca que é feita nos órgãos de comunicação. Há aqui também olheiros, né, que dão a informação correta, e por isso é preciso muita atenção, né, cuidado para não criar confusão, porque a má informação sempre pode gerar conflitos desnecessários, quando na verdade não é aquilo que se passa, mas é uma má informação errada ou com intenções então diferentes, que pode criar confusão entre os Estados e se degladiarem por causa de uma má informação. O senhor sabe melhor do que eu. Sim, senhor embaixador, muito obrigado. Eu creio que não há mais interesse em fazer perguntas. Passo agora a conduzir a parte final de nosso encontro. Primeiramente, eu quero falar algumas palavras de muito agradecimento por o senhor ter aceito o convite do CAI para contribuir com o nosso ciclo de palestras. O ciclo de palestras foi criado ano passado, assim como outras novidades do CAI, e ter o embaixador Murad Muragi, antigo secretário executivo
da CPLP falando para nós, é uma honra muito grande. Espero, como já disse para o senhor, recebê-lo aqui em Maputo para apresentar o CAI pessoalmente. Então, agradeço o tempo que o senhor dispôs para falar conosco. Foi realmente muito interessante, muito informativo, né? Tudo aquilo que o senhor nos falou. E muito obrigado. Em nome do CAI, em nome da componente de defesa da CPLP e também como extensão das comemorações dos 24 anos de existência da CPLP. Então, para encerrar nosso encontro, eu passo a palavra ao senhor para as intervenções finais. Muito obrigado. Comandante, meu caro amigo, os meus amigos e amigas que assistiram a este evento, eu quero agradecer o tempo que tomaram para estarem conosco. De facto, foi um momento, para mim também, um exercício bastante interessante, porque os assuntos vão evoluindo. Nós temos que estudar os assuntos, continuando a investigar sobre, como eu disse, sobre a CPLP não é um assunto fácil, embora a gente esteja a trabalhar nele, ou trabalhamos nele, mas, de todo modo, a paciência que tiveram de me escutar. Eu continuo, como eu disse na minha intervenção, ligado a esta causa, porque é uma causa que eu acredito que pode transformar-se, de facto, num grande edifício que nós todos vamos nos orgulhar, porque a CPLP, se nós cerrarmos fileiras, sem qualquer complexo, temos que estar descomplexados, sem preconceitos de qualquer natureza, a CPLP pode ser um instrumento muito valioso para o progresso e desenvolvimento dos nossos povos. Mas é preciso, de facto, que nós não peguemos, não vamos à CPLP com que seja um complexo de superioridade, ou um complexo de inferioridade, ou com preconceitos disso e daquilo, porque senão não vamos avançar. E as crises no mundo não param de acontecer. Nós estamos à espera desta crise sanitária que nos abalou a todos nós e que pode, de facto, também pôr em causa a nossa própria existência como organização, se nós não formos capazes de superar as nossas divergências, que são muitas vezes não são de tamanho, não são de grande dimensão, mas nós temos que, de facto, não perder o foco. O que é que nós queremos da CPLP? Isso é que eu insisto sempre, que os chefes de Estado e de Governo, que são eles que nos orientam nesta organização, percam o seu 1 ou 2 dias lá em cada cimeira, pegar 1 ou 2 pontos ou 3 pontos. Isto é o que nós queremos da CPLP. O resto vai acontecendo, mas isto é o fundamental. Este é digamos, o núcleo fundamental, digamos, da atuação da CPLP. Porque é um vasto campo. A gente fala de ambiente, de educação, da saúde, não sei quanto. Dificilmente a gente pode abarcar tudo isso. Não temos nem recursos, nem humanos, nem financeiros, para fazer projetos em todas as áreas. Então, o que é que nos interessa a nós? É a agricultura, é a energia. Então temos que centrar nesta a defesa da nossa soberania, enfim, tudo isso, né? Essas coisas têm que ser bem claramente definidas e os órgãos executivos vão ter que prestar conta sobre o que for decidido. Isso é que é a minha prestação, e agradecer, mais uma vez, que continuarei disponível para qualquer outro assunto que a gente possamos falar sobre a CPLP, e eu estou, de facto, aberto. E muito obrigado a todos. E assim, meu caro comandante. Muito obrigado, senhor embaixador. Realmente foi uma noite muito especial.